amados? Glória a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, mais uma vez, para falar de uma palavra infalível, verdadeira, na qual nós podemos acreditar. E é sobre essa palavra que nós queremos falar hoje, amém? A gente se apresentou no dia que a gente esteve aqui, viu, pastor André, Evandro? Mas eu queria se apresentar de novo, até porque tem algumas pessoas nos assistindo também. Aí eu fico perguntando, onde é esse casal tão bonito? A gente tem que dizer de onde é, né? Vai que os irmãos Zé, pensam que a gente é de outro estado, né? Mas o meu nome é Alessandro. Mônica. Temos 3 filhos, que são amigos dos filhos de Esdras também, né? Alexander, Micaela e Maria. Eu acho que Maria é mais novinha, que a gente adotou Maria faz pouco tempo, possa que Esdras não conheça, mas temos Maria. E temos 2 pets, como eu falei da outra vez, Lola e Lana, tem até Instagram elas. É engraçado, mas até cachorro hoje tem Instagram. E essa semana foi um cachorro namorar com ela lá e deu errado. Não quis, não. Mas, irmãos, estamos aqui nesta noite, como Mônica bem falou, para não falar de nós, mas falar da palavra do Senhor, amém? Nos sentimos muito à vontade, porque esta igreja é uma igreja missionária. Essa igreja foi lá no Bairro das Nações, no sítio chamado... Eu ouvi dizer que esse negócio é bonito, e eu acho que o pastor Irã vai escutar, vai, né, assistir depois essa... Não sei se você vai ficar no YouTube, pode ser que ele assista. Como nós temos uma congregação lá no Jeremias, eu convoco os irmãos da igreja congregacional Diamantina, lá no Jeremias, a participar, já que os brindes, né, os brinquedos, vai lá para aquele bairro, e lá nós temos uma congregação. Pastor Irã, convoca o pessoal, né, manda o pessoal aí fazer o Pix, participar, para que aquelas crianças lá sejam abençoadas. Amém? Antes de a gente iniciar a nossa palavra, eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai soltar uma melodia aqui. E eu queria que você pensasse, já que a gente está saindo de uma pandemia, você pensasse na sua família, no seu casamento. Eu queria que você pensasse no seu vizinho, na sua vizinha. Eu queria que você pensasse nos seus filhos, os filhos que estão aqui, pensasse nos seus pais, nos seus amigos, pensasse. Essa melodia, ela vai dizer mais ou menos o seguinte: às vezes parece que as muralhas não vão cair, mas Deus, você nunca falhou. Diz o seguinte também: a espera terminará, a luta vencida está, sim Deus, você nunca falhou, em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor, contigo andarei. Seguro em tuas mãos, você nunca falhou. A noite já vai passar, tua palavra se cumprirá, e o meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, me cubra com seu amor, meu coração te louvará, em ti confiarei, tu és fiel, Senhor. O Deus que trouxe eu aqui, e Mônica, é o Deus que trouxe você aqui. É o Deus que está fazendo você parar esses minutos, ficar na frente do seu celular ou na televisão, ligado no YouTube, para assistir esta mensagem, não nossa, mas de Deus. Deus lhe convida hoje à noite para pensar sobre o tema restauração. Nós estamos saindo de uma pandemia, ou estamos nessa pandemia, mas muitas pessoas estão necessitando ser restauradas, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. E às vezes, você nem percebe, mas Deus trouxe a gente aqui nesta noite para falar sobre restauração, amém? Feche seus olhos, pense numa pessoa, pense na sua vida, na sua família. Pode soltar a melodia, meu irmão. Às vezes parece que Verdade, sim. as muralhas não vão cair, Eu creio isso. mas Deus, você nunca falhou. Se puder aumentar mais um pouquinho. A espera terminará, Está passando. Você vai ser restaurado. a luta vencida está. Sim, Deus, você nunca falhou.
andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. Vai ser uma pandemia que vai fazer você parar. Você vai crer nesta noite, amém? Você vai sair restaurado para a glória do Senhor. Já vai passar, tua palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, me cubra com seu amor. Meu coração te louvará. Você está pensando numa pessoa, está pensando na sua família, no seu casamento, na sua igreja? Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. Amém? Você pode dizer que o Senhor é fiel nesta noite na sua vida? Foi Deus que trouxe você aqui, irmãos. Podia ser que tivesse os seus planos, podia ser que você quisesse escutar outra palavra, mas Deus quer ministrar ao meu coração, ao seu coração, restauração. Pode parar aí, viu? E falar sobre restauração, irmãos, é falar sobre recuperar, é falar sobre consertar. E você não precisa ir para muito longe, Almir. Próximo de você, muito próximo, às vezes até dentro da sua casa, tem pessoas num processo de restauração. Às vezes chorando muito, às vezes doendo muito. E você, o que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? O que é que o Ministério de Famílias tem feito? Tem 4 frentes que o Ministério da Família não pode abrir mão. 4 frentes que o Ministério da Família não pode abrir mão. Quais são, Alessandro, as 4 frentes que o Ministério desta família, de qualquer igreja, não pode abrir mão? A primeira frente, ou o primeiro grupo que nós chamamos, é de preparação, os namorados e noivos. O que é que a gente está fazendo com os namorados e os noivos da nossa igreja? Eles precisam, desde o início do seu namoro e do seu noivado, ter um processo de acompanhamento pelo Ministério de Famílias, para que ele não passe por etapas e logo precise de uma restauração. Por isso que é muito importante esta frente, namorados e noivos, fique atento, tenha programação, esteja incentivando as pessoas a participarem, e você que faz parte do Ministério de Famílias, que está aqui nesta noite, fique atento. A outra frente, ou outro grupo, é os recém-casados. Puxa, o que eu e Mônica às vezes recebe de ligação, o cara casou com 2 anos, já liga lá para a gente, rapaz, dá para fazer uma visita? A gente está com uma série de dificuldades, precisando de uma restauração. Às vezes não dá nem o tempo o fotógrafo chegar lá na casa dele, ele já está precisando de uma restauração. Esse é o segundo grupo, os recém-casados. O Ministério de Famílias tem que estar preocupado também com esse terceiro grupo. E o terceiro grupo, o segundo grupo, e o terceiro grupo, são os casais mais maduros, que já faz anos que estão aqui no Ministério de Famílias, que já participam do ECC, que já participam de Moriá, que participam de congresso, que tem palestras específicas como está tendo aqui, é o grupo do enriquecimento. Esse grupo precisa estar constantemente em inovação e em renovação. Eles precisam estar buscando do Senhor em oração e intercessão, para que esse enriquecimento que ao longo dos anos eles receberam aqui nesta igreja, eles possam passar para os noivos e namorados e possam passar para os recém-casados. E o último grupo que a gente vai falar aqui nesta noite, restauração. A gente não se preocupa com os namorados, com os noivos, não se preocupa com os recém-casados, os que já têm um enriquecimento nesta área, também não ajuda muito, aí a gente só vai atuar onde? No quarto grupo ou na quarta frente, que é restauração. Pensando sobre isso, irmãos, Deus nos chama a ficar atentos, a cuidar melhor da nossa família, amém? Deus nos chama para cuidar melhor da nossa família. E eu queria também deixar um versículo aqui,
que está em 2 Crônica. A gente não vai pregar em cima desse versículo, Mônica vai pregar em cima de outros versículos, mas eu acho esse versículo muito importante para que você possa entrar num processo de restauração. Se você entender que a Bíblia é completa, ela é o livro da família, ela é o livro que vai lhe conduzir a você pensar, se raciocinar, buscar os conceitos, os propósitos e os princípios desta palavra, você vai ser bem-sucedido num processo de restauração que porventura você esteja passando ou que você venha passar. E para você que está aqui nesta noite, diz o seguinte: se o meu povo, diga, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro, você precisa se humilhar, meu irmão. Eu preciso me humilhar na presença do Senhor. Você é povo de Deus? Você entende isso? Você que está nos ouvindo, você é povo de Deus? Você se humilha e ora ao Senhor. E o Senhor vai dar estratégia para que você possa estar nesse processo de restauração. Pensando nesse processo de restauração, irmãos, recentemente a gente está nas proximidades do nosso congresso com o tema restauração, pastor André, e chegou um casal para mim e disse: irmão Alessandro, talvez eu não vá para o congresso. Eu fiz: por que, amado? Ele disse: a situação às vezes está apertada, mas o valor do congresso é tão irrisório. Aí eu disse, e conversando mais com o casal, a esposa dele disse o seguinte: é porque recentemente, Alessandro, a gente teve uma conversa e ele chegou para mim e disse o seguinte, que estava precisando revitalizar a pintura do carro, Edjas. O carro dele estava com a pintura bem apagada e ele precisaria fazer um serviço no carro que a pintura voltasse a ficar brilhando de novo. O cuidado dele nesse momento era com o carro. Eu não sou nada contra carro, você deve cuidar do seu carro, zelar o seu carro, cuidarzinho bem dele, tal. E a conversa foi, e ela começou a ficar muito triste, porque quando ela fez o convite para o esposo dela, ele disse: não, vamos fazer primeiro do carro, vamos restaurar primeiro o carro, depois, em outro ano, a gente faz. E o desejo dela, o sonho dela, era participar desses momentos de enriquecimento, para restaurar as brechas que no casamento estavam acontecendo. Você percebe como uma luta espiritual, um carro para um momento do casal. A revitalização da pintura era 150, o congresso, R$200. 150 para 200. Gente, o divórcio, ninguém ganha. Todos perdem. Perde o filho, perde o marido, perde a esposa, perde a igreja, perde a sociedade, perde até o cachorro que mora na casa. Perde até o cachorro que mora. Porque cachorro é o seguinte: se você chegar alegre, ele vai para você. Se chegar triste, ele lembra. Mas quando ele percebe que há um movimento estranho na casa, que não vê mais o dono, ele fica o quê? Triste. Quando Mônica passa alguns dias fora de casa, que quando Mônica chega, meu amigo Lola e Lana pula em cima dela. Imagina um casal que vivia ao longo dos anos, passa por um processo difícil, não é bem orientado, não é bem aconselhado, não quer um processo de restauração, até os cachorros sofrem, meu irmão. Você tem uma oportunidade de Deus de estar aqui, nesta noite, para pensar sobre isso. Pensar sobre a sua vida mesmo. Todo jovem tem conflitos. E nessa pandemia, muitos jovens ficaram confusos. E estão precisando que os pais estejam com estabilidade, que os pais possam ajudar. E, às vezes, até os jovens hoje estão precisando ser restaurados. Muitos conflitos acontecem na família porque os casais não estão atentos aos detalhes da vida. Uma coisa bem simples que aconteceu... Eu posso contar, Mônica? Posso ou não posso? O que é que vocês acham? Eu conto ou não conto? Já que disse que eu ia contar. Já que está sendo filmado, o pessoal vai ficar sabendo mesmo, extras. Aí você pode pensar, Alessandro falou de um carro, de um casal que estava com essa dificuldade de chegar no congresso. E no nosso casamento, irmãos, eu não sei se no seu é assim. Eu sempre fui atleta, né? Gostei de jogar, praticar esportes,
Mas quando eu cheguei numa idade agora, o sono estava muito difícil. Eu não estava tendo um sono restaurador. E quem dorme comigo, quem é? Mônica. E Mônica também, pela minha dificuldade, não estava tendo um sono restaurador, um sono agradável. Aí vocês já estão entendendo, né? Mais ou menos, né? Irmãos, faz pouco tempo, né, que eu comecei a apresentar um problema no meu sono. Eu roncava, no popular, né? Estava roncando. E isso estava prejudicando o quê? É simples, né? Prejudicando Mônica. Ela não estava dormindo bem. Porque eu estava... Eu estava o quê, gente? Vocês têm que participar, porque senão... Eu estava... Só que o que aconteceu? Eu comecei dormindo, pastor André. Mônica disse, dormindo Não, vira para lá, eu virei. Tá. Primeira semana. Na segunda semana, a Mônica disse, bota a cabeça lá para meus pés. Botei a cabeça lá para os pés. Na terceira semana, Mônica disse, as meninas foram para João Pessoa, aquele quarto está desocupado. Eu digo, meu irmão, o negócio está ficando feio para meu lado. Eu comecei de lado, fui para a ponta, já estou no outro quarto. E aí, irmãos, eu e Mônica, quando vai nos cantos, a gente vai falando de Jesus toda hora. Se você ver, a maioria das camisas que a gente tem é com alguma frase, é com alguma coisa que fala de família. E aí a gente foi numa médica aqui em Campina Grande, e entra o casal na médica, eu digo, doutora, estou precisando da sua ajuda. Doutora Valéria, o nome dela? Acho que é doutora Valéria. Doutora Valéria é o seguinte, aí está precisando da sua ajuda. Isso que foi? Ela disse, olha, eu sou apaixonado por minha esposa, amo minha esposa, a gente tem um trabalho com família, eu não posso dormir distante dela, não. A senhora tem que dar um jeito aí para que eu possa voltar. Eu quero restaurar a minha cama, eu quero estar lá, pertinho dela. Me ajude, doutora. Não me deixe nessa situação, não. Aí Mônica ficou rindo, a médica ficou rindo, disse, não, Alessandra, vamos fazer os exames. Aí eu fiz aqueles exames todinho, meio mundo de equipamento, tal. Aí foi constatado realmente que eu tinha um problema no sono, que eu tinha que usar um aparelho aí. Eu digo, eita, esse aparelho deve ser caro, deve ser difícil, tal. Mas eu fui buscar o quê? A restauração para o meu sono e automaticamente para ajudar a minha esposa. E querendo voltar para a minha cama, né? E aí, irmãos, a gente fez todo o processo que tinha que ser feito. Irmãos, quando a gente foi lá receber o equipamento, um tal de, como é o nome? CEPAP, é? CEPAP. Quando eu fui receber esse equipamento zero, novo, 0,800. Quando eu recebi, que eu cheguei em casa, Mônica disse, hoje você vai dormir aqui. Até hoje eu estou dormindo na cama, amém? Mas eu fui procurar o quê, irmãos? Ajuda. Eu fui buscar o quê? Fui me humilhar, orar, dizer, Senhor, me ajuda. Eu estou achando que está tudo tranquilo, mas para a Mônica não está tudo tranquilo. Uma zoada, você ronca, eu não sei qual é a sua dificuldade no seu casamento, na sua família. Pode ser uma coisa simples para você que está me ouvindo, pode ser uma coisa simples para você que esteja aqui, mas para mim, Mônica, foi um processo de restauração. E sabe o que eu escutei hoje? Gente, vocês precisam escutar isso que eu vou dizer agora. Eu estou todo empolgado hoje. Mônica chegou de manhã e disse, eu nunca dormi tão bem. Eu digo, ó glória, né? E isso, irmãos, é a nossa alegria de estar sendo restaurado nos detalhezinhos assim, ó. Quando você não restaura os detalhes, os grandes é que você não vai querer restaurar de maneira nenhuma, amém? Mas Mônica vai dar prosseguimento e a gente vai entrando aqui também com vocês, vai falando. Não, eu queria que vocês soltassem, antes de a gente entrar aqui mais em alguns versículos, eu preparei um vídeo para vocês que fala sobre restauração. Essas cenas são um pouquinho, não é que sejam fortes, mas é a realidade que acontece no meio das famílias, seja aqui no Brasil, seja em outro país. São situações verídicas que acontecem nas nossas casas. Pode soltar. Restaurar é consertar. Deus é o grande restaurador. Quando você está causado, triste, abatido, arrependido, pode confiar que Deus vai restaurar sua vida.
o sofrimento não é para sempre. Quem ama Jesus será restaurado. Quem ama Jesus será restaurado. Quem ama Jesus será restaurado. Eu creio que você ama Jesus. Eu creio que você que está nos assistindo ama Jesus. Deus lhe ama e quer dar alegria e esperança. Deus nunca lhe abandona. Nos momentos mais difíceis, você pode chamar a Deus e Ele vai trazer a restauração que você precisa, que eu preciso e que nós precisamos. Amém? Amém, amados? Vamos ficar sempre dentro do horário, né, para não passarmos do horário. Mas é maravilhoso estar aqui para falar da palavra de Deus acerca da célula-mãe da sociedade que se chama família. Você só está aqui hoje porque alguém gerou, foi usado para gerar você, né? E quer queira, quer não, que a gente vê muitas famílias disfuncionais hoje destruídas, mas você é fruto de uma família. Talvez não muito estruturada, mas você é fruto de uma família. E nós estamos aqui porque nós fazemos parte de uma família. E nós louvamos a Deus pela seriedade que a palavra de Deus trata a família. Deus ama tanto a família, se importa tanto com a família, que o Senhor começa o mundo, a criação e todos os seus feitos com família. E lá em Apocalipse, vai terminar os tempos com o casamento. O noivo vai vir buscar a sua igreja. E o primeiro milagre do Senhor Jesus, quando ele pisou aqui nesta terra, podia ter feito em qualquer outro lugar. Mas onde foi? Em um casamento. Então Deus leva tão a sério família e casamento, que Ele fez questão de toda a sua palavra sempre colocar a importância da família. Nós temos uma filha, a nossa filha Micaela, foi pedida em noivado, e é um pouquinho estranho, né? Tu vai falar isso, mano? O coração aperta. Foi um momento muito emocionante, o pedido, né? Ainda vai oficializar agora em outubro. E nós já começamos a pensar no casamento dela, e ela começou já a sonhar. E eu disse a ela que eu quero fazer parte, né, deste sonho. E quando a gente começou a olhar as coisas e pensar nas coisas, eu disse: Micaela, eu profetizo que seu casamento vai ser igual o casamento em que Jesus foi convidado lá em Caná da Galileia para participar. Vai ser um lugar de milagre. Porque a gente se preocupa tanto com as coisas, né? Com ornamentação, com vestido, com a alimentação dos convidados, com tantos detalhes. Mas eu quero deixar bem claro na sua mente, Micaela, a partir de hoje. Se preocupe com os milagres que o Senhor fará naquele lugar. Comece já a orar para que seu casamento seja um lugar de milagre, seja um lugar onde a presença do nosso Deus seja sentida. E eu creio, irmãos, que será assim, amém? No casamento dos meus filhos. Louvado seja o Senhor por isso. Lá em Jó, no capítulo 14, se você quiser abrir, fica à vontade a Bíblia. No verso 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a raiz, no chão morreu o seu tronco, ao cheiro das águas, dará ramos como planta nova. Obrigada, Senhor, por tua palavra maravilhosa. Ministra os nossos corações, Senhor, porque estamos aqui para aprender de Ti, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela iniciativa dessa igreja, porque eles trabalham nesse ministério de família, de casais. Glória a Deus por isso. Pelo amado pastor, que tem também estado apoiando esse casal lindo que estão aqui dirigindo, né? Eu acho que quando eu conheci vocês não tinham esses cabelos não, viu, minha gente? Branquinho assim, não. Olha, Sandro, a gente tem que assumir os nossos. Mas é tão lindo, né? A gente vê um casal caminhando, né, na fé, casado, e passa por dificuldades, mas estão ali juntos. E eu louvo a Deus, né? Porque nós já fazemos 29 anos que estamos nesta caminhada, nessa construção com família. E o tema é realmente restauração, irmãos.
Deus bradou esse tema no nosso coração esses últimos meses. Será o tema do 9º Congresso Casados no Senhor, agora em outubro, no dia 15 e 16. Nós estaremos ali com os amados irmãos falando sobre restauração. Restauração na sua área financeira, restauração na sua área conjugal, restauração na sua área com seus filhos, restauração espiritual. Né? Então, nós vamos tratar sobre isso para que as famílias e os casais, especificamente os casais, sejam restaurados, irmãos. Quando a gente não precisa numa área, a gente precisa em outra, é ou não é? Porque restauração, como a Alessandra disse, é consertar. Restauração é recuperar alguma coisa que está danificada, ou que está ficando danificado em nossa vida. E eu vi um dia uma palestra, um testemunho de um casal com mais de 50 anos de casados, e perguntaram àquele casal qual o segredo de estar casado há todos esses anos e ainda se respeitarem, se amarem e serem um casal tão bonito. Aí aquele senhor disse algo que tocou no meu coração, né? E essa frase ficou na minha mente. Na época que eu casei, nós costumávamos consertar as coisas quando elas se quebravam. Hoje em dia, não. É tudo descartável. Quebrou, compra outro. Comprou um celular hoje, daqui a 6 meses lançou um novo. Aí o que faz com aquele? Escanteia, né? Bota para frente e compra o novo. Então, os nossos filhos, a nossa geração tem vivido nesse tempo. Né? De não gostou mais, não quer mais, deixa para lá, compra outro. E o pior de tudo, que tem feito isso acontecer dentro dos lares, na família e especialmente nos casamentos. Mas nós cremos em um Deus que não desiste da gente, amém, irmãos? Amém. Nós cremos em um Deus que quando a gente está fraco, Ele nos fortalece, que quando a gente cai, Ele nos levanta. Nós cremos em um Deus que é especialista em restaurar vidas, não é? Em restaurar sentimentos, em restaurar esperança. E através da sua maravilhosa palavra, nós, se formos aqui caminhar de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que tiveram encontro com esse Deus e tiveram suas vidas restauradas, irmãos, é muita gente abençoada. Né? Sem falar naquelas pessoas que vivem ao nosso redor, na minha família, na minha casa, que nós experimentamos essa restauração todos os dias na nossa vida. Mas nós queríamos citar hoje só alguns nesses minutos que nós temos, que sem esperança, uma pessoa que estava totalmente perdida, ninguém acreditava mais naquela pessoa, mas Deus restaurou aquela vida e com ela abençoou tantas pessoas. E o primeiro exemplo que eu quero falar aqui é o exemplo de Raabe. Lá no capítulo 2 de Josué, conta a história desta mulher, Raabe. Raabe era uma meretriz, era uma prostituta. E para as pessoas religiosas da sua época, e talvez até mesmo para a sua família, aquela mulher não tinha nenhum valor. Porque ela vivia nesta prática. Mas um dia aquela mulher escutou falar do que estava acontecendo com um povo chamado Israel. Os milagres que estavam acontecendo. E ouviu falar das pragas que estavam sendo lançadas ali no Egito. E como aquele povo de Israel tinha um valor para alguém chamado Deus. Ela ouviu falar, por quê? Na casa em que ela morava, muitos viajantes entravam lá, né, para saciar a sua vontade sexual. E naquele momento, talvez ela foi ali naquele momento onde ela escutou falar desse Deus que esse povo de Israel tinha. E um dia, Josué, que assumiu o lugar de Moisés, quando Deus leva Moisés, coloca Josué no seu lugar para liderar o povo de Israel a entrar na terra prometida. E Josué manda 2 espias para espiar a cidade de Jericó. E aonde foi que esses 2 espias entraram para fugir, né, para não serem mortos, para se esconder? Foi na casa de Raabe.
E quando aqueles espias entraram ali, aquela mulher sabia que aqueles homens vinham de Israel. E ela já tinha ouvido falar. Será que os seus vizinhos já ouviram falar do Deus de Israel? Será que a sua família tem ouvido falar do Deus de Israel? Será que no seu trabalho as pessoas têm ouvido falar do Deus de Israel? O Deus de Israel é o Todo-Poderoso. É o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Nissi, o nosso Redentor, o nosso Libertador. O Deus de Israel é o único que pode transformar e libertar vidas e trazer esperança à nossa família. Então aquela mulher escutou falar no Deus de Israel e ela disse: eu vou ajudar vocês. E se você quiser ler todo o capítulo 2, não dá tempo da gente ler tudo, mas leia. E naquele momento, aquela mulher, eu achei extraordinário, que vivia ali, né, com sua vida totalmente desorientada. Ela não tinha um esposo, a Bíblia não fala que ela tinha um marido, nem tinha filhos, mas que ela era uma prostituta. Mas naquele momento, ela lembra da sua família. A Bíblia diz que ela tinha uma mãe, que ela tinha um pai e que ela tinha irmãos. E no verso 12 e no verso 13 diz assim, ela falando com aqueles dois homens: agora, pois, vou deixar vocês aqui, vou esconder vocês, mas jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me darás um sinal certo, de que conservarás em vida o meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrarás a nossa vida da morte. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Olha como é importante uma família. Na hora H da morte, na hora H que você se sente cercado e ameaçado, ou você está enfermo, você vai lembrar da sua família. Nós nos deparamos com uma cena que também está na minha mente até hoje. Nós descíamos ali a ladeira da nossa casa, no bairro das Nações. Nós íamos fazer uma visita e uma mulher correndo em uma velocidade muito alta, muito grande, passou quase que na frente do nosso carro. A bênção é que a Alessandra sempre dirige devagarzinho e a gente foi, eu disse: filho, para ver o que... Aí quando a gente olhou, a gente percebeu que era uma mulher doente mental. E ela sem sandália e descendo ali numa velocidade muito grande. E eu fui acompanhando com o carro e perguntando: para onde você vai? Ela disse: eu quero ir para a minha casa. Me leve para a minha casa, me leve para a minha casa. Eu quero minha mãe. E nós ficamos apavorados, porque com medo de colocar ela dentro do carro por não conhecê-la. E sem saber o que fazer. E nós fomos descendo no carro, eu disse... E Deus nos fez lembrar que tem um abrigo, ali no nosso bairro de pessoas com doenças mentais. Eu disse: Alessandro, eu acho que aquela mulher saiu daquele lugar. Vamos voltar e vamos lá ver se isso é verdade. E quando a gente voltou, alguém da clínica já estava correndo à procura dela. Enfim, irmãos, o que eu quero falar com isso? Que mesmo você perdendo a sua sanidade mental, mesmo você tendo uma doença mental grave, você se lembra da sua família. Você esquece do seu carro, você esquece do seu trabalho, você esquece dos colegas seus de escola, você pode esquecer tudo, mas da sua família você vai se lembrar. Todos os problemas graves, psicológicos, mentais, começam com a família desestruturada. Todas as doenças mentais, todos os transtornos mentais que nós temos acompanhado ao longo desses anos, começa com a família disfuncional, onde não existe oração, onde não existe prática da palavra de Deus, onde não existe o hábito de ler a palavra do Senhor. E tudo isso, irmãos, é uma porta aberta para que o diabo entre e roube, e mate e destrua a sua família. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui nesta igreja, neste culto, neste momento, porque a igreja se interessa em cuidar disso que é tão importante para a nossa vida, que se chama família. Eu não sei se sua família tem alguém como Raabe, mas Raabe ouviu falar no Deus de Israel.
E aquela mulher ficou pensando, quem será esse Deus? O que ele pode fazer por mim? Talvez tanta coisa veio na cabeça daquela mulher. E quando aqueles espias entram na casa daquela mulher, ela se lembra, esses homens que servem a este Deus de Israel, podem ajudar o meu pai, pode ajudar a minha mãe, pode ajudar os meus irmãos, e eu vou fazer algo, já que eu não posso, já que eu não tenho poder, não tenho testemunho, não tenho forças para ajudar os meus pais. Eu vou pedir a esses homens, porque eu ouvi falar que o Deus deles faz milagre. Aleluia! O meu e o seu Deus faz milagre. E aquela mulher, para a glória do Senhor, irmão, se tornou, lá no livro de Hebreus, onde fala, no capítulo 12, dos heróis da fé. Sabe onde ela está? Junto com eles. Junto com Abraão, junto com Jacó, junto com Isaac. Aquela mulher foi a única mulher mencionada na genealogia, ou nos heróis da fé, e também está na genealogia de Jesus Cristo. Porque ela ouviu falar no Deus de Israel e ela acreditou que este Deus podia abençoar a sua família. Você acredita que esse Deus pode abençoar a sua família? Aleluia. Amém? Glória a Deus. E sabe qual é o plano de Deus para abençoar a sua família? Como a Alessandra já disse uma vez, só existe um plano. Deus só tem um plano A. Nós temos o plano A, o plano B, o plano C, né? A gente, quando está organizando o congresso, a gente já fica, né? Temos que ter um plano B, temos que ter um plano C, muitas vezes, que se der errado, mas Deus só tem o plano A, pastor. E sabe qual é o plano de Deus? O plano A dele? Eu e você. É com você que Deus conta, é comigo que Deus conta. Não adianta a gente dizer, quanto meu esposo melhorar, as coisas aqui em casa melhoram. Quanto meus filhos melhorar, melhora você, meu irmão. Seja você uma bênção, seja você um agente de milagre dentro da sua casa. E outra pessoa que teve sua vida totalmente restaurada, que teve sua vida totalmente consertada pelo Deus que restaura a vida, está lá em Atos capítulo 9. Todos nós cristãos conhecemos a história de Saulo. Todos nós conhecemos. Quem era Saulo? Saulo era alguém que perseguia os cristãos. Saulo foi um homem que participou e que incentivou a morte do nosso irmão Estevão, o pregador da palavra de Deus, um homem íntegro. E ele foi apedrejado porque amava Jesus e porque falava da palavra de Deus. E Saulo participou daquele momento. E ele foi enviado para Damasco. Sabe para quê? Com duas funções. O trabalho dele ele tinha duas funções: perseguir os cristãos e destruir os cristãos que acreditavam em Jesus. Então, irmãos, olhando para aquele homem, tinha alguma coisa boa de se esperar naquele homem? Olhando para Saulo, nós humanos teríamos alguma coisa boa para esperar daquele homem? Mas o lindo de tudo, irmãos, é que Deus não vê como eu e você vê. A gente só consegue ver o exterior. Como a palavra de Deus diz quando foram escolher um rei, e Davi foi escolhido ali, o menor da sua casa. Porque todos os irmãos mais bonitos, mais velhos, os mais robustos, passaram diante do servo do Senhor, mas Davi, o pequenininho, que ninguém dava nada por ele, foi ele que foi escolhido. E Deus diz na sua palavra que ele não vê como vê o homem. Então Saulo era um homem cruel, sanguíneo, ateu, não acreditava em Jesus. Mas Deus olhou para Saulo como alguém que ia fazer uma grande diferença no seu lugar, no lugar onde ele estava, na nação em que ele vivia. E Deus escolhe Saulo. E no verso 15 do capítulo 9, eu acho muito lindo isso. O Senhor diz assim: mas o Senhor disse a Ananias, quando Deus enviou Ananias para orar por Saulo e para entregar a palavra dele a Saulo. E Ananias, como eu e você ficou atônico. Como é? Sandra, tu chegasse, benção. Amém, glória a Deus. Então, quando Ananias ouviu, eu ir lá na casa falar com Saulo, que mata os cristãos, que persegue os cristãos. Senhor, será que está certo mesmo isso? Aí Deus fala no versículo 15.
Mas o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deus não vê como vê o homem. E Deus transforma Saulo simplesmente em Paulo. O homem que escreveu 15 cartas que está aqui nas nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Um homem que usou sua prisão, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido por amor ao Senhor e transformou a sua vida, irmãos, em algo que até hoje surte efeito em nós cristãos. E como o testemunho e a aspiração que Deus deu para Saulo abençoa a nossa vida até hoje. Deus é o mesmo? O Deus que você serve é o mesmo Deus de Paulo? O Deus que eu sirvo, irmãos, é o mesmo Deus de Paulo. Então eu aprendi que para mim e para minha família não existe absolutamente nada impossível para Deus. Não existe droga, não existe álcool, não existe transtorno comportamental, dúvida de quem você é e para que Deus te criou. Não existe nada impossível aos olhos do Deus a quem nós servimos, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Não existe absolutamente nada impossível. Eu sei que Deus é um Deus de estratégia, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Agora Deus faz na hora certa, porque talvez alguém pergunte, por que Deus permitiu Paulo perseguir e maltratar tanto cristão quanto ele era Saulo? Por que Deus permitiu pessoas que pregavam a palavra de Deus serem mortos como Estevão, e Paulo está ali? Por que Deus permitiu? Irmãos, o que não cabe a mim eu não quero saber. Agora, o que cabe a nós cristãos é acreditar no que está na sua palavra. E a palavra de Deus diz que Ele é o Todo-Poderoso, que por nós tudo executa. E agindo Deus, quem pode impedir, irmãos? Quando nós temos algo muito difícil, que toda família tem, nós também temos, eu aprendi que as minhas palavras não transformam a minha família. Eu aprendi que a força do meu braço, que já está se acabando, né? Que depois que a gente passa dos 40, o negócio vai ficando mais sensível, não transforma a vida de ninguém, irmãos. Mas a minha e a sua oração, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então tudo que nós temos que fazer é entregar esta causa na mão de um Deus que tudo pode. E quando você entrega, irmãos, aí você descansa no Senhor e vai fazer o que Ele nos orientou a fazer. Ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ser tu uma bênção, seja uma bênção onde você estiver, seja uma bênção. Essa é a ordem de Deus, porque o meu e o seu problema, que nós não podemos resolver, entrega na mão do Senhor, e Ele cuida, e Ele faz na hora certa. Amém, irmãos? Creia que Deus não chega atrasado, creia que Deus não vai se esquecer de você. Se você entregou, Deus não vai esquecer de você. Deus estava de olho em Saulo e transformou ele em Paulo. E um Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, que aguentou pancada, viu? E que não retrocedeu. E que pregou o evangelho a tantas pessoas. E até hoje somos abençoados, porque Deus o usou para escrever tantas cartas que está contida na Bíblia Sagrada e que nos abençoa tanto. Por fim, irmãos, eu queria dizer de uma mulher que também vivia desenganada pela sociedade, que vivia nos seus delitos e nos seus pecados. Nem nome ela tinha, porque não foi citado na Bíblia, porque todo mundo só conhecia ela como prostituta também. Raabe ainda tinha um nome, mas essa daqui nem nome tinha. A Bíblia cita ela como uma prostituta lá em João capítulo 8. E aquela mulher foi pega em um ato de adultério. Naquela época, tanto o homem como a mulher que fosse pega em adultério deveria morrer apedrejado. Mas
como até hoje, né, a mulher mais vista, mais sensível, né, mais delicada. E eu creio que nós, igreja, continuaremos orando para que a mulher seja realmente essa mulher mais delicada, mais sensível. Porque foi assim que o Senhor nos criou. Amém, irmãos? Deus nos criou assim, sensíveis, né, para que pudéssemos ter ao nosso lado alguém que nos ajudasse, que é o nosso marido, o nosso companheiro. E tudo que Deus faz é extraordinário, é bem feito, é maravilhoso. Então essa mulher foi pega em um ato de adultério. Está lá em João, capítulo 8, do 1 a 11. Leia. E você vai ver o que aconteceu com aquela mulher. E as pessoas pegaram ela e disse: agora nós queremos também pegar esse homem que vive dizendo por aí heresias, dizendo que é o Filho de Deus. Porque o mandamento é que se a mulher for pega em adultério, e nós cristãos conhecemos essa história. E jogaram aquela mulher onde, irmãos? Não foi lá nos templos, não foi lá na casa de alguém famoso da sua época, mas pegaram essa mulher e jogaram ela onde? Nos pés do Senhor Jesus. Jogaram ela, irmãos, no lugar certo. Nos pés do Senhor Jesus. Aquilo que para eles podiam ser uma afronta, uma armadilha para prejudicar o nosso mestre, foi o plano que Deus tinha para aquela mulher. E jogaram aquela mulher nos pés de Jesus. E ali, irmãos, e aí o que devemos fazer com esta mulher? Porque a lei manda apedrejar. E o nosso mestre, sabiamente, que nós devemos aprender com ele, amém, irmãos? Tem hora que é para falar, mas a maioria das vezes é para a gente se calar e orar e pedir a direção de Deus. Nunca responda quando você estiver com raiva. Nunca tome uma decisão quando o seu coração estiver fervendo, a sua mente estiver estressada. Nunca faça isso, irmãos. Quando você estiver com medo, quando você estiver com dúvida, nunca tome uma decisão importante na sua vida sem antes orar ao Senhor. E Jesus começou a escrever no chão. E depois que ele viu toda aquela fúria, e depois que ele viu a aflição, o medo daquela mulher, em saber que ela ali seria morta e apedrejada, aí Jesus pergunta: quem de vocês não tem pecado? Aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Sabe quantos atiraram? Nenhum. Todos os acusadores daquela mulher foram saindo, de um por um, de um por um. Sabe qual é o dever de nós, irmãos? É abençoar e não jogar pedras. E não dizer: você é um caso perdido, você não tem jeito. Não, irmãos, nós cristãos acreditamos em um Deus que dá jeito sim, quando nós cremos. Quando nós entregamos na mão do nosso Deus, irmãos, eu vou morrer crendo. Eu acho que a gente não sabe, né, o dia que vai morrer, mas suponhamos que Deus quisesse levar eu e meu marido, que a gente vai morrer junto, viu, pastor? A gente já se organizou, a gente vai morrer junto. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, né? Pois eu já fiz, a gente vai morrer junto, porque eu não sei viver sem ele, nem ele sabe viver sem mim. Então a gente disse: vamos morrer junto. E Deus é quem sabe como é que a gente vai morrer, mas a gente planejou, né? E planejamos, mesmo que a gente morra com 80 e 90 anos, mas a gente ainda vai ter causas difíceis. Ainda vai ter coisas impossíveis aos nossos olhos de nós fazermos dentro do nosso lar, da nossa família. Mas eu vou morrer crendo que o Deus a quem eu sirvo é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eu peço, mas segundo o poder que em cada um de nós habita. E nós sabemos que este poder é o Espírito Santo, irmãos. Nós não temos força, nós não temos capacidade alguma de fazermos milagre dentro dos nossos lares, de mudarmos os pensamentos, muitas vezes, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Nós não temos, por mais que você estude, por mais que você ganhe dinheiro. Nós vemos hoje em todas as esferas da sociedade, da classe média, na classe alta, na classe baixa, irmãos. Todo mundo, irmãos, tem problema dentro dos seus lares. Pessoas, irmãos, se divorciam todos os dias. Mais da metade de casamento do nosso país termina em divórcio. Então, ninguém tem poder de realizar milagres. Mas o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, você vai crer até o seu último suspiro, que Deus é o Deus de milagre. E se Deus não fizer, como lá, quando jogaram aqueles 3 jovens na fornalha ardente, eles disseram: se Deus quiser livrar a gente dessa fornalha, Ele livra. Todavia, se Ele também não quiser livrar, nós vamos continuar crendo.
Então, se Deus fizer um milagre, eu creio. E se Ele não fizer no meu tempo, eu vou continuar crendo. Amém, igreja? Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E eu ouvi uma frase também que eu achei muito linda, que diz assim: o que não podemos ver em uma pessoa, eu não consigo ver uma virtude nessa pessoa. Eu quero te dizer que Deus vê. Deus vê. Ninguém é 100% ruim, irmãos. Ninguém é 100% bom. Eu conto sempre o testemunho do que Deus fez na vida do meu pai. Porque meu pai foi uma pessoa bem difícil. Nós tivemos uma adolescência bem complicada. E aos olhos humanos e aos nossos olhos, não tinha muito jeito. Mas hoje, irmãos, meu pai é uma pessoa transformada, totalmente liberta, um pai carinhoso, um pai que escuta a gente, um pai que teme a Deus principalmente, um pai que respeita a palavra de Deus e que louva ao Senhor junto conosco hoje e que ora junto com nós por nossa família. Então Deus é o Deus de milagre, irmãos. Não creia naquilo que o mundo diz. Não creia nem mesmo para aquilo que o seu coração sente, porque o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz que nosso coração é enganoso. Mas creia no que a palavra de Deus diz. Entre o que você está vivendo, pensando, sentindo, creia no que diz a palavra de Deus. E sua família será abençoada. E sua família será fortalecida. Mesmo com as tempestades, porque a Bíblia diz que a tempestade, irmãos, vem para a casa que foi construída na areia e vem para a casa que foi construída na rocha. O temporal, a tempestade, as dificuldades, vem para todo mundo, irmãos. Mas tem uma diferença. Quem constrói a sua família sobre a rocha, os vendavais não vai destruir a sua casa. Como acontece com aqueles que não creem e constroem a sua casa sobre a areia. Então, o que Deus fez na vida de Raabe, o que Deus fez na vida de Pedro, o que Deus fez na vida daquela prostituta, o que Deus fez na minha e na sua vida, Ele é poderoso para restaurar aquilo que está danificado. E ao cheiro das águas, aquilo que está morto, que não se vê mais nada, não se vê fruto, não se vê mais flores, não se vê mais nenhuma característica de uma árvore, nenhum sinal de vida. Ao cheiro das águas. A Bíblia diz que só ao cheiro das águas ele brotará. E o que eu acho mais lindo, Daniel, pastor Daniel, André, o que eu acho mais lindo é que a Bíblia diz que quem tem esse cheiro, sabe quem são? Nós cristãos. Nós temos o perfume de Cristo. E sabe que cheiro tem esse perfume? O perfume de Cristo tem cheiro de águas. Então, ao cheiro das águas, essa planta que está morta, que não tem mais valor algum para muita gente, ela será restaurada. Amém, irmãos? Ela será restaurada. Creia nisso, viva nisso, irmãos. Viva esse milagre, viva a palavra de Deus. Porque você fazendo isso, você vai conseguir ser feliz. Em meio a tanta tribulação, você vai conseguir ser feliz. Porque a nossa felicidade não está nas coisas aqui do mundo e nem nas coisas que os nossos olhos veem. Mas a nossa felicidade, a nossa alegria está em Jesus Cristo. Naquele que veio, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. É Ele que nos motiva, é Ele que nos alegra, é Ele que nos faz crer que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Amém, igreja? Que o Senhor continue abençoando você e sua família, em nome de Jesus. Quando Deus vem com a restauração, o que era trauma vira testemunho. Vou repetir. Quando Deus vem com a restauração, o que era trauma na vida de Mônica com o pai dela, se tornou testemunho. Glória a Deus. O que é, irmãos, na mão de Deus uma restauração, logo, logo você vai contar seu testemunho. Testemunho na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu pai, da sua mãe. Deus quer isso, irmãos. Deus quer que a gente, nesse processo de restauração, seja humilde. Ore, busque ao Senhor, trabalhe, faça a sua parte e Deus vai restaurar aquilo que você está precisando. Eu tenho convicção e certeza.
A pessoa que está aqui na frente, como nós estamos, até o último que está ali na porta, que é um amado casal que nós amamos muito, se você buscar mesmo na sua mente agora, você vai se lembrar de uma coisa que você precisa de restauração. Você vai dizer, nessa área aqui eu estou precisando. Não, Alessandro, está tudo perfeito comigo. Irmãos, pense direitinho. Até o pastor André, se ele for buscar lá na mente dele, ele vai dizer, aquilo eu ainda preciso restaurar. Aquilo eu preciso. E quem é o restaurador? Deus. Vai transformar isso num grande testemunho. Amém? Como essas pessoas que Mônica aqui citou. Eu não sei se o irmão pode soltar agora. Pode? Veja esse vídeo sobre restauração. Restaurado. Nenhum homem sabe como ou quando será testado. Evacuação? Tem que tirar sua família daqui agora. Jaime, saia do carro! E minha história não seria completa sem compartilhar as histórias de duas outras famílias, cada uma enfrentando suas próprias lutas. Este é o Randy Hartley. Prazer em conhecê-lo, Will. Prazer em conhecê-lo também, Sr. Hartley. Papai vai trabalhar. De novo? E você se esconde atrás da sua mulher e sua cabana. Eu não tenho opção, tenho que ir com eles. Por uma luta que não é nossa. Seu marido é nosso agora. Está tudo bem? Eu só estou fazendo o meu melhor para dar o melhor para eles. A melhor coisa que você pode oferecer é você mesmo, Randy. Por que ele entrou na milícia em vez de ficar conosco? Foi o único jeito que ele encontrou de nos proteger dos homens malvados. Vamos embora! Sai logo! Mas essa é a melhor forma de sair. Eu não posso deixar minha família. Pai! André, eu quero que abra essa porta agora! Essas paredes não podem conter o amor que eu sinto por Nos vocês. veremos de novo. É hora de enfrentar a verdade. Não vou deixar que tire sua vida. Obrigado. Eu trabalho sem parar para prover tudo isso! Estamos perdendo nossa filha! Fica quieto! Me leva pra casa! Qual é o seu problema? Porque a minha família está desmoronando. Ele deve saber o que aconteceu. Todos nós temos alguma dor de alguma forma, Andrea. Deus nos ama através de nossa dor. Não foi sua culpa. Você não é assim. Chegou pra você. É hora de cumprir a promessa que eu fiz para você. Mas se apegar ao nosso passado, só vai destruir nosso futuro. Agora diga a verdade, o que aconteceu? Randy, eu amo você. Que verdadeiros amigos estão sempre disponíveis. Muito astuta, cheia de surpresas. Restaurado. Sua vida não se baseia no lugar de onde você vem, mas no que faz no dia a dia. Poder soltar essa última músicazinha, bem baixinho, por conta